A grande parte dos dentistas acredita que o que vai levá-los ao sucesso, à realização, é ter uma agenda cheia. Então muitos, eu não sei como é que vocês estão aqui no consultório, né? Muitos buscam uma agenda cheia. A agenda cheia, precisa de mais pacientes. O que acontece? Muitos dentistas buscam mais pacientes. Acham que a solução do problema deles é ter uma agenda cheia, cheia de pacientes. E não é sobre isso que eu vou falar aqui. Não é sobre isso. Por quê? Eu acredito muito que não é isso que resolve o problema do dentista. Não é ter um faturamento maior. Não para por aí. Isso é só um dos pontos importantes. Muitas vezes os dentistas ficam procurando cursos e mais cursos de como lotar a agenda, de como encher a agenda. É um Instagram. Vou comprar um curso, fazer um curso de Instagram. Não, eu preciso, Carla, começar a fazer stories. Eu tô vendo aí todo mundo fazer stories, eu não tô fazendo, então eu tô para trás. Não é sobre isso. Não é apenas isso. Isso é um pontinho, e se você não quiser fazer stories, você não faz. Se você não quiser saber nada de marketing digital, você não precisa para se tornar referência, para aumentar o seu faturamento, para chegar em 25 mil reais ou mais por mês por equipe no seu consultório, sem trabalhar demais. Não precisa. Então, é uma crença que o dentista tem que precisa ter a agenda cheia. E é isso que vai trazer resultado para ele. Isso vai resolver os problemas dele, vai ser a solução dos seus problemas. Só que não é assim. Não é assim. Realmente muitos dentistas precisam ganhar mais, mas não é simplesmente encher a agenda, não é simplesmente atrair pacientes para o seu consultório. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui da doutora Gilmara, que trabalha com a doutora Débora Caribé, são minhas alunas. Tem uma clínica lá no Pará que simplesmente em plena pandemia aumentaram de 8 para 10 cadeiras e estão já com tudo lotado de atendimento, agendas cheíssimas. Só que elas entenderam que não é só encher a agenda. Outros pontos também são importantes. Eu vou aqui trazer 3 pontos fundamentais para um consultório crescer, para uma clínica crescer, para um dentista se tornar uma referência na sua área, na região. São 3 pontos que a partir do momento que elas entenderam isso e aplicaram, colocaram ali a mão na massa, colocaram em prática, elas simplesmente pularam de, se não me engano, aí 15 mil reais por equipe, que elas já faturavam na clínica, para hoje cerca de 33 mil ou mais, 35 mil por equipe por cadeira odontológica. Simplesmente entendendo esses 3 pontos, entendendo o equilíbrio entre eles. O que eu quero dizer aqui? Que existem bloqueios, existem algumas crenças que não deixam o dentista crescer na profissão. Um dos maiores é achar que o seu maior problema é a falta de pacientes. Realmente ter uma agenda vazia traz muita frustração. Quando eu comecei, quem conhece a minha história, quando eu comecei foi num consultório pequenininho. E eu era sozinha, consultório pequeno, sozinha, sem funcionário, sem ninguém. Eu não vim de uma família de dentistas. Eu não herdei um consultório, uma clínica. Não, eu construí isso com as minhas mãos. Eu costumo dizer que eu tenho as mãos sujas de alginato, desde sempre. Então eu construí o meu mundo, a minha realidade, praticamente sozinha. Eu não digo sozinha porque ninguém constrói nada sozinho, né? É claro que a gente precisa de pessoas com a gente, né? Mas eu construí do zero. E teve um momento que eu não tinha paciente, eu precisava ganhar mais. Eu não tinha paciente na agenda, tinha assim poucos e precisava ter uma receita maior no meu consultório. A minha família dependia daquele dinheiro que vinha ali do meu consultório. Era um consultório pequenininho, não tinha clínica na época. Então eu comecei a entender como é que a minha mente mudou. Quando eu comecei a entender
que o meu consultório era um negócio, que não era só um consultório, que eu não poderia pensar só como dentista, que eu não poderia agir dessa forma, ir no consultório, fazer o tratamento, realizar o tratamento, atender o paciente e ir embora. Ia no consultório, atendia o paciente e ia embora. Não, que não ia ser dessa forma que eu iria crescer. Então, a agenda vazia traz frustração, mas não é só isso. Não é só ter pacientes na agenda. É muito mais, né? E é um engano achar que uma agenda cheia de pacientes, muitas vezes o dentista tem uma agenda cheia de pacientes particulares, às vezes cobra alto, mas o faturamento ainda assim é baixo. Às vezes quer aumentar o valor da sua tabela, achando que é assim que vai aumentar o seu faturamento, mas não sabe como fazer, enfim. Né? A questão aqui é mais profunda, é muito mais do que simplesmente ter paciente na agenda. Marketing digital, redes sociais, é mais que isso. O que eu vou falar aqui é disruptivo para o dentista. Eu tenho certeza absoluta que quem está aqui comigo nunca ouviu falar do que eu vou dizer aqui. Eu aprendi isso com a minha experiência, ninguém me ensinou. Mas eu construí esse conceito que eu vou falar aqui para vocês. Primeiro, o dentista precisa enxergar o seu consultório como um negócio e ponto final. Esse é um ponto que a gente tem que chegar num consenso aqui. O dentista tem um consultório, o dentista tem um negócio, seja um consultório, seja uma clínica. Você trabalha a fidelização? Os pacientes que voltam, eles estão extremamente propensos a fechar um novo tratamento com você. Fale com eles, eles já te conhecem. Então, fale com eles, ofereça algo de valor para eles. Ofereça um tratamento diferente, né? Fale que está na hora de retornar. Isso é uma estratégia de fidelização. Sempre dando um motivo, sempre perguntando como está a família, como é que está a saúde de todos, se importando, vendo caso a caso quem é cada pessoa. O potencial é muito grande para quem começa a ver. E não fica com aquela venda nos olhos, achando que captação de pacientes é contratar uma agência de marketing digital. É achar que é Instagram, que é Stories. Isso pode ajudar, mas existem muitas outras estratégias que você pode usar. Parcerias, por exemplo, com outros cirurgiões dentistas, com escolas, com empresas, enfim. Tem uma série de possibilidades para você. Dificilmente o dentista promove essa fidelização ativamente do paciente. Então, ok, alguns estão migrando para convênio, deixa migrar. Mas e os que não estão? Com certeza não são todos. Vai dar um trabalhinho um pouco? Claro. Nada que traz resultado é fácil. É simples, essa é uma estratégia muito simples de ser aplicada. Mas fácil não é. Se fosse fácil, todo mundo faria. Então, mandar o WhatsApp em que momento? Tem o momento certo de você se comunicar. E a mensagem ideal também. Aquela mensagem que gera conexão, aquela mensagem que gera mais confiança em você. Aquela mensagem que o paciente pensa, puxa, eu preciso voltar lá para fazer um novo tratamento ou para fazer uma revisão no tratamento que foi realizado. Então, não é só mandar o WhatsApp, depende da mensagem ali. Mas só de entrar em contato, isso já é muito bom. Isso já é um passo a mais, além. Muitos dentistas não fazem isso. Então, se o paciente começa a fazer o tratamento e não termina, se ele desiste, é muito importante você saber por que é que ele desistiu. Por que exatamente? Eu tenho nas minhas clínicas uma ação bastante efetiva em relação a isso. O paciente desistiu do tratamento, a gente vai buscar sempre a razão.
É claro que nem todos vão falar. Alguns vão dar desculpas. Alguns vão falar ali, é porque eu tô sem dinheiro agora, doutor, ou tô sem tempo de ir, né? Mas você vai encontrar um ou outro que vai te falar a razão verdadeira pela qual desistiu. Então, é um problema de fidelização. Todas as consultas, em todas as sessões, vocês devem se preocupar com um atendimento excelente. Por quê? Porque senão pode ser que o paciente não volte na próxima vez, para a próxima consulta. E aí desista do tratamento e daí vai buscar o outro dentista. Fazer esse contato a cada 6 meses não traz efetividade nenhuma. Eu sei. Como é que eu sei disso? Pergunta para mim como é que eu sei disso. Porque eu fazia isso no começo. Eu só entrava em contato com o paciente quando já estava na hora dele retornar. Só que isso soa para o paciente como algo do tipo: a doutora só está me mandando uma mensagem porque ela quer que eu vá lá, que eu gaste mais lá no consultório dela. Eu não vou. Não vou agora não. Isso não gera conexão. Isso tem uma efetividade muito baixa. Muitas vezes vocês podem mandar WhatsApp para 100 pacientes e conseguir agendar 2, 3. A efetividade é muito baixa. O que funciona bem é você criar uma estratégia de contatos frequentes com esses pacientes. No pós-venda, ou seja, assim que finaliza o tratamento, no dia seguinte ou 2 dias depois, ou uma semana depois ainda dá. Depois de 2 ou 3 meses, mandar uma mensagem, nada de venha para o meu consultório, não. Ou o paciente fez aniversário, manda lá um parabéns para ele. Cria lá um cardzinho, um postzinho, manda no WhatsApp, com um presentinho lá, um parabéns, um bolo de aniversário, num cartão virtual. Ele vai lembrar de você e você não vai estar pedindo nada para ele, você vai estar agregando valor, gerando valor. Muitas empresas fazem isso. Outro dia meu marido recebeu uma ligação, telefonema mesmo, hoje em dia ninguém liga para ninguém, né? Imagina se você fizer isso. Que poderoso que é. Recebeu uma ligação de um funcionário da concessionária onde ele tinha feito a revisão do carro dele. Mas a revisão tinha sido feita 1 mês atrás. Já fazia 1 mês. E ele ficou surpreso. Ele achou que o vendedor fosse querer vender alguma coisa para ele, fosse chamar lá na concessionária, fosse falar de alguma oferta, algo assim. Seria até natural, ele estava esperando isso. Mas não foi isso que ele recebeu no telefone. Olha só que legal. Foi um desejo de parabéns, de muita saúde, feliz aniversário, muitos anos de vida. E só. E aí, será que o meu marido, quando precisar de uma concessionária de novo, será que vai voltar nessa? Ou vai procurar uma outra? Muito provavelmente vai lá. Ou seja, se você faz esse contato com uma certa frequência e daí chega na hora do retorno, você avisa ele: olha, dona Joana, está na hora de retornar para, enfim, fazer uma revisão do seu tratamento, ou uma consulta preventiva muito importante. Aí você dá a razão para isso, né? Muito importante para manter a sua saúde geral, a imunidade alta. Quer agendar uma consulta? Muito provavelmente ela vai aceitar. Então, depende do tipo de WhatsApp, depende do tipo de comunicação. No telefone, o que é que você está falando lá? Se você põe a sua recepcionista para fazer esse contato, o que é que ela está falando lá? Como é que está se comunicando? Isso é fundamental. Hoje eu gravei uma aula nova para o meu curso, justamente falando sobre comunicação eficiente. Como isso é importante. Então, muitas vezes não é só estratégias aí de captação de pacientes. Muitas vezes você pode fazer ações dentro do seu consultório, com os seus pacientes, para que eles retornem. Muito mais simples, é muito mais fácil, mais barato. Lembrete de consulta é muito importante. Mas o que agrega valor para o paciente voltar, fechar um novo tratamento com você, é você ter essa comunicação
com frequência com ele. Não só lembrete de consulta, fora lembrete de consulta. Mas voltando aqui, é fundamental vocês fidelizarem o paciente em todas as consultas. Olha que conceito bacana. A fidelização tem que acontecer todos os dias. E os dentistas acham que fidelizar é o paciente voltar a cada 6 meses. Esperar. O paciente tem que voltar espontaneamente, ou enfim, eu só mando um lembrete para ele lá e eu acho que ele vai querer agendar comigo. Não é assim que funciona. Ele só vai agendar se realmente ele entender valor, ele viu valor em você. Hoje em dia, fazer uma ligação é algo motivo de festa. Você recebe uma ligação, um telefonema de alguém. Quer dizer, você é muito importante para aquela pessoa. Hoje em dia a gente se sente assim. Eu sou do tempo lá atrás, que não tinha nem celular, né? Eu sou desse tempo. Então era muito comum, o telefone tocava o dia inteiro. Telefone. Hoje em dia não, acabou isso. Então isso é poderoso. Então uma comunicação via telefone hoje em dia é diferenciada. Olha só, olha como o mundo muda, como as coisas mudam. Hoje em dia um telefonema é uma comunicação diferenciada. Você está dando uma atenção especial àquela pessoa. E não mandando o WhatsApp via lista de transmissão, que vai uma mensagem igual para todo mundo. Então vamos lá. Voltando aqui. Vamos lá. Então primeiro, o cirurgião dentista precisa entender que o seu consultório é um negócio. Ponto final. A gente tem que partir disso para a gente avançar na live aqui no conteúdo que eu vou passar para vocês, tá? Se não, o dentista que não enxerga o consultório dele como um negócio, ele está brincando. Ele está brincando de ser dentista. Ele está brincando com a vida dele. Ele está brincando por quê? Porque ele só está indo no consultório, atende o paciente e vai embora. Vai no consultório, atende o paciente e vai embora. Está brincando de ser dentista. Não vai ter resultado. Vai acabar frustrado. Então está brincando com a própria vida. O que é que isso traz para o dentista? Frustração, um sentimento de incapacidade. Quando fica patinando ali, trabalha muito e ganha pouco, ou trabalha pouco e ganha pouco e não sabe o que fazer. Por quê? Primeiro ponto, tem que enxergar que o consultório é um negócio. A partir daí, aí ele avança. Mas esse é um ponto crucial. E eu tô falando aqui em ter um negócio sólido, tá? Um consultório que cresce. É de médio, de longo prazo. É disso que eu tô falando aqui. Eu vivo isso. Quase 25 anos já de formada. É um negócio de médio e longo prazo, para quem enxerga como um negócio. E de sucesso, quem aprende o caminho, trilha o caminho de ser referência e chega lá, tem um negócio sólido. Então vamos lá. E tem que parar de brincar. Tem que parar de brincar de dentista. Não tem outra. Quer crescer na profissão? Tem que parar de brincadeira. Tem que mudar a cabeça, tem que olhar para o consultório e parar de enxergar só tratamento. Para de enxergar só tratamento. A sua vida profissional não pode se resumir a isso. Apesar de ser tão importante dar um tratamento de qualidade para o paciente, lógico, mas não é só isso. Eu vou dizer porque você vai entender já já. Tem outros fatores que também são fundamentais para você se tornar referência. E sem trabalhar demais, sem ser escravo do mocho. Ninguém aqui quer trabalhar igual um condenado. Mas quer ganhar mais, quer aumentar o faturamento, quer ser referência, quer ter um negócio que cresce. É ou não é? Quem está aqui não quer? Todo mundo quer. Mas qual é o caminho? Enxergar o consultório como um negócio é fundamental. Aumentar o faturamento é só um ponto. E isso não acontece só porque você tem mais pacientes. Eu vou falar aqui. E outra questão aqui, se você não olha para o seu consultório como um negócio, também não vai saber o que fazer para crescer. Esse é um ponto também. Se você é só um dentista,
E eu sei porque eu já passei por isso. Eu posso falar de tudo isso aqui com propriedade, porque eu já passei por todas essas situações. Se você não olha para o seu negócio, para o seu consultório como um negócio, também não vai saber o que fazer para crescer, para ganhar mais, para ser mais valorizado. Carla, eu quero ser mais valorizada. Os pacientes não me valorizam, mas eu não sei o que fazer. Primeiro, você está olhando o seu consultório como um negócio? Será que está? Se não tiver, você não vai saber o que fazer para se tornar referência, para ser mais valorizado. E aí pode se sentir perdido, desmotivado, com medo de errar. Aí não faz nada. Pode bater o desespero. Eu cheguei num momento da minha história, que me bateu o desespero. E eu falei para mim, é agora ou nunca. Ou vai ou racha. Ou cresce ou fecha. Então, a partir de enxergar o seu consultório como um negócio, é que você vai entender o que eu vou falar aqui. O que é fundamental para você se tornar uma referência, aumentar o seu faturamento sem ser escravo do mocho? E eu não vou falar aqui só de aumentar o faturamento, isso é a solução para todos os problemas. Ah, Carla, eu preciso de captação de paciente, é isso que eu preciso e é isso. Não se resume a isso, eu tenho certeza. É conhecer e aplicar a tríade da odontologia. Esse é um conceito disruptivo, tenho certeza que vocês nunca ouviram sobre isso na faculdade, que é um conceito que eu desenvolvi baseado na minha experiência pessoal e profissional. Eu venho de família de músicos. Eu estudei música uma boa parte da minha vida, a minha infância toda e toda a minha adolescência até o início da fase adulta. Toco violão, toco alguns instrumentos. Minha família é uma família de músicos também. Então, eu trouxe a música para o meu consultório, eu trouxe a música para a minha clínica e eu passo isso para os dentistas hoje. Ensino meus alunos e ensino os dentistas que me acompanham também a levarem esse conceito que vem da música para o seu consultório, para o seu negócio. Então, a gente vai falar agora aqui em negócio. O que acontece na música? Quem ouve uma boa música, acredito que todo mundo aqui gosta de música, seja o gênero que for, entende que para continuar ouvindo uma determinada música, é importante que ela soe bem, que ela caia bem, que ela seja bem aceita por você. Não é? Então, quem gosta de música country ou sertanejo, gosta, soa bem o sertanejo. Quem gosta de música clássica, pode ser que não goste do sertanejo, que não soe bem. O que existe na música, existe no consultório. 3 pontos importantes que são a base de tudo. Na música, é a tríade musical. Tríade é um conjunto de 3 notas tocadas simultaneamente, ali ao mesmo tempo, que emitem um som, um determinado som. Então, a base de qualquer música, seja de qualquer gênero, de qualquer jeito, é a tríade. A tríade musical está presente em qualquer música. É a base. E no seu consultório é a tríade da odontologia. Então eu trouxe esse conceito da tríade musical fazendo uma analogia das notas, as 3 notas é tríade, com os 3 pontos fundamentais que todo negócio que cresce precisa ter. E são 3 pontos que precisam estar em harmonia. Um não é mais importante que o outro. É necessário harmonia entre os 3. Assim como as 3 notas da tríade musical precisam ter uma boa harmonia, precisam soar bem. Senão, as pessoas desligam aquela música ou passam para a próxima, não faz sucesso. Então vamos lá, como é que é isso, Carla? Os 3 pontos, existem 3 notas na música, que eu vou fazer analogia a 3 pontos fundamentais aqui no seu consultório, no seu negócio. Então vamos falar agora de negócio, que é a gestão, o profissional e o cliente. Então aqui não se trata só de aumentar o faturamento,
se trata de gestão profissional e cliente. A gestão, eu faço uma analogia com a nota mais grave da tríade musical, que é a fundamental. Olha que interessante. A nota mais grave das músicas, daquele som, daqueles acordes, né? Aquela sonoridade, as notas mais graves são as fundamentais. Fundamental. A gestão no seu consultório, eu faço uma analogia com a nota fundamental. Ela é fundamental. Gestão financeira e gestão de pessoas. Muitas vezes o dentista pensa sobre gestão só na questão financeira. Ah, Carla, eu preciso de gestão no meu consultório. Eu não tenho essa organização, não tenho gestão. E está dizendo só sobre gestão financeira. Mas não, gestão financeira e gestão de pessoas. O que é importante na gestão financeira? Isso tudo que eu estou falando aqui é que vai trazer você ser referência, que vai te dar esse caminho. Tá? É a base de qualquer negócio que cresce. Não só um aumento de faturamento, mas você ter liberdade. Você ser visto como referência, você ser valorizado. É muito mais do que simplesmente aumentar o faturamento. É aí que você começa a resolver, sim, os seus problemas no seu consultório. Quando você começa a ter uma gestão básica. E eu falo básica porque tem que ser simples. O dentista não tem tempo. Tem tempo para dedicar muito ali à gestão do consultório, a marketing? Na maioria das vezes não, eu sei como é que é isso. Então é preciso saber aplicar no seu consultório uma gestão básica. É o básico. É o básico de entender qual é a receita mensal, é o básico de entender quais são os gastos mensais, é o básico de ter uma conta só para o consultório, uma conta separada só para o consultório e não tudo misturado com a conta pessoal. A sua conta bancária é misturada com o pessoal? Outro dia eu conversei com uma dentista já com acho que 26 anos de formada, mais tempo que eu até de formada, que ela falou: Carla, eu sempre tive a minha conta misturada, conta conjunta com o meu marido e misturada ainda com consultório. Então imagina, tudo junto, tudo misturado. E aí como é que você controla seus gastos e as entradas do seu consultório? Quem enxerga o consultório como um negócio tem a sua conta própria para o seu negócio. É um ponto de atenção, é uma luz vermelha ali de perigo. Por quê? Porque é importantíssimo você separar as contas, você saber quanto está entrando, quanto está saindo, qual é a sua receita, quais são os seus gastos, para você entender, será que eu estou bem? Será que eu estou pagando minhas contas? Será que não? Será que eu estou crescendo? Puxa, quanto era o meu faturamento nesse mesmo período, em outubro do ano passado? Quanto é que estava lá? Em 2019, e quanto é que eu estou fazendo hoje? Será que eu estou crescendo ou não? Se você não tem números, você não tem nada. Ou você não tem a base. Não é você não tem nada, mas você não tem a base, você não tem o fundamental, que é a gestão. A mesma coisa eu digo para a gestão de pessoas. Converso com muitos dentistas, tem uma, duas funcionárias. Só que não sabem como contratar, não sabem como entender qual é o perfil que precisam para aquela posição. Sem treinamento, você não vai ter resposta dessas funcionárias. Isso é gestão de pessoas, é saber contratar, é saber treinar, é saber motivar. Sim, o seu consultório é um negócio. Eu faço treinamento com as minhas funcionárias, com a minha equipe de funcionárias, com a minha equipe de cirurgiões dentistas, constantemente. É necessário, é fundamental. Por quê? Porque eles precisam ter um alinhamento com você, com o seu negócio, para que as coisas funcionem. Precisam entender o que você espera deles, por exemplo.
ter clareza na sua comunicação. Muitas vezes a gente fala, dá um comando, vamos dizer assim, dá uma direção, um direcionamento, e a funcionária, a nossa equipe não entende tão bem, não entende com clareza. E aí o dentista precisa repetir, precisa falar novamente, precisa ir lá, ver se ela entendeu, será que está fazendo como deveria ser? Se precisar, fala de uma outra forma, perguntar se ficou alguma dúvida. Treinamento para atender um telefone, treinamento para responder um WhatsApp, treinamento para auxiliar. É muito importante. Carla, mas isso é muito difícil. Não é. Eu sei que não é. Basta você saber o que tem que fazer. Como treinar. Você quer ter uma funcionária eficiente? É muito importante para aumentar sua produtividade, por exemplo. Produtividade tem tudo a ver com trabalhar menos e ganhar mais. Quem aqui não quer? Trabalhar menos e ganhar mais. Funcionários, equipe de funcionários bem treinados trazem mais produtividade. Você faz mais em menos tempo. É simples assim. Mas é preciso saber como fazer. Eu acredito que alguns dentistas que estão aqui, talvez a grande maioria, tenha alguma dificuldade em relação a: puxa, Carla, eu falo, dou um comando para minha funcionária, mas eu não consigo ter a resposta que eu gostaria. Às vezes ela não faz como eu pedi para fazer. Não faz como eu faria. Então é um problema de gestão de pessoas aqui. Ter uma funcionária bem treinada, se você tem uma funcionária mas atende muito sozinha, minha Nossa Senhora, precisa aproveitar essa funcionária para trazer produtividade para você, para melhorar também o atendimento ao seu paciente, ao seu cliente. Ela é peça-chave para você se tornar uma referência. Só que se tiver um bom treinamento. E são coisas simples, tá? Treinamento não é nada grandioso, mas você precisa direcioná-la e estar sempre conversando, sempre alinhando, buscando entender o que ela quer, quais são os sonhos dela, como é que o seu negócio vai contribuir para a realização dos sonhos dela, motivação. Só assim vocês vão ter resultado mais rápido. Como eu falei, gestão profissional e cliente. Agora o profissional é você, cirurgião dentista. É você que tem que tomar todas as decisões no seu consultório, é ou não é? Não é você que tem que resolver tudo? E na maioria das vezes, eu arrisco a dizer que em quase 100% dos consultórios, o dentista toma as decisões sozinho. Precisa resolver tudo sozinho. É o dentista que dá o tom, que dá o humor ao seu consultório, que dá o colorido. É uma analogia à nota do meio aqui da tríade da odontologia, que é a mediante. A mediante, como eu falei, a tríade musical são 3 notas. E a nota do meio se chama mediante. E eu vou fazer uma analogia com você, que é o profissional, que é o dono do negócio, que é o dono do consultório. Então, eu costumo dizer que o maior sonho, né, uma das ações mais poderosas que você pode fazer no seu consultório em relação à sua funcionária é elogiá-la quando ela acertar alguma coisa, ou seja, valorizá-la. É isso que eu queria lembrar. É a funcionária se sentir valorizada. Isso é um ponto fundamental. Muitas vezes a gente se esquece disso. Valorizar, e se você tiver 2 funcionárias, valorize, elogie uma na frente da outra. E ela vai se sentir mais feliz ainda. Então, trabalhar com bonificação, nas minhas clínicas eu trabalho com bonificação com as coordenadoras das clínicas, não com toda a equipe de funcionários. Tem uma equipe grande de funcionários. Então, depende do acordo. Eu já vi dentistas trabalharem assim com bonificação e não dá resultado.
Por quê? Porque muitas vezes não é o dinheiro que a funcionária quer. Às vezes uma bonificação para ela, olha que interessante, é uma folga. Às vezes ela pode querer tirar uma folga para ver lá a dancinha, lá a festinha do filho na escola. E aí você faz um acordo com ela, olha, se eu fechar 10 clareamentos, por exemplo, a cada clareamento ou 10 clareamentos que eu fechar, e daí a funcionária tem que estar ativa ali para colaborar com aquele resultado, senão não tem por que você bonificar, aí você dá um dia de folga para ela. Estou considerando aqui. Então é uma possibilidade, tá? Mas existem várias formas de bonificação, financeiras e não financeiras, né? Elogiar, outra coisa interessante, outra ação interessante que traz resultado, que é bacana, é você trazer um mimo, um presentinho para a sua equipe, surpresa, do nada. Do nada, de vez em quando eu levo. De vez em quando a gente faz uma ação assim, as coordenadoras das clínicas fazem isso com as suas equipes. Leva lá um bombonzinho, lá um sonho de valsa para cada uma. Puxa, já traz uma motivação maior. Aí você vai lá e dá um direcionamento. Olha, hoje você vai entrar em contato com X número de pacientes, esses aqui, e aí já dá um script ali para ela seguir, e ela já vai trabalhar mais feliz naquele dia, naquele período. Então tem várias formas, tá, de trabalhar com bonificação. O que é importante ter num software odontológico? E a maioria dos dentistas que tem, usam só a agenda, olha que loucura! Cadastros completos são importantíssimos para vocês poderem ter os números dos seus consultórios. É a gestão. Gestão baseada em números, que é muito, muito importante. Então, cadastros completos, agenda, o controle financeiro. Eu acredito que todo software de gestão tem lá uma aba de controle financeiro. Qual é a receita, quanto está entrando e quais os gastos daquele mês. E você especifica cada um deles. Então, busque lá o que tiver melhor custo-benefício para você. Então, vamos lá. Gestão. Agora, o profissional. Vamos falar do profissional. Na música, a nota do meio, que é a mediante, ela dá o colorido à música. Não tem música que é alegre e música que é triste? Música que é para cima e música que é deprê? Né? Tem música de suspense, música de terror. Quem dá esse tom à música, esse colorido, esse humor, é a nota do meio da tríade musical, é a mediante. No seu negócio, é você, é o profissional que dá o tom, que dá o colorido, que dá o humor ao seu atendimento, ao seu consultório. Como assim, Carla? Vou dar um exemplo aqui. Na minha rede de clínicas, qual é o tom lá dentro? Qual é o colorido? Lá é alegria. Qual é o humor? Lá é um ambiente alegre. O ambiente de um consultório odontológico, de uma clínica odontológica, não costuma ser muito alegre. As pessoas, na maioria das vezes, não gostam de fazer tratamento odontológico, né? A gente atende um público jovem, adultos jovens, adolescentes e crianças. Então, o nosso tom lá é alegre. Cores da parede, como é que você transmite isso? Pela decoração do seu consultório. Então, cores vibrantes, coloridas, a nossa logomarca tem cores fortes. A nossa mobília ali, o ambiente da recepção é leve, não tem muita coisa ali. As nossas recepcionistas auxiliares são jovens, uniforme coloridinho, alegre, tudo para trazer um ar mais leve, mais suave no atendimento. E nós fazemos odontopediatria, ortodontia, clínica geral, enfim. Muitas vezes tem criança chorando, não é fácil. Mas o tom ali é alegre, apesar disso. Tem música ambiente, monitor passando ali várias informações ali na recepção, nada de TV aberta. Então, quem dá o tom, quem toma esse tipo de decisão e que dá o tom ao atendimento é o profissional.
é o dono do negócio. Então, dependendo de como você é, de como você entende, de como você gostaria que fosse o atendimento ali no seu consultório, é que vai ser. Se você é uma pessoa mais séria, talvez o seu atendimento, a mobília ali, as cores da parede sejam mais sérias. Observa dentro do seu negócio como é que tá lá. O atendimento, a sua funcionária está sempre sorrindo? Você orienta nessa direção, porque é o profissional, como eu estou dizendo aqui, é que dá o tom, é que dá o humor, que dá o colorido ao atendimento. A tudo no seu negócio, a todo o andamento do seu negócio. É o profissional e é ele que toma as decisões. Então, é ele que dá o tom. Como é que está hoje lá? Então, essa é a nota mediante da tríade. É ela que diz se a música é de suspense, se a música é de terror. Olha só que interessante. E é assim. É o profissional, são os seus valores. Quais são os seus valores? Os seus valores pessoais. Os seus valores, honestidade, ética. Quais são os seus valores? Alegria, né? Positividade. Será que você transmite isso para a sua equipe? A sua equipe sabe quais são os seus valores? A sua equipe está alinhada com os seus valores? Você transmite isso para todo o seu atendimento? Isso é importantíssimo. É isso também que vai sustentar um negócio que cresce. É isso também que vai tornar você a ser uma referência. E aí, o terceiro ponto é o cliente. É o paciente, mas na verdade é o cliente. O cliente é aquele que fecha o tratamento com você. É aquele que paga pelo tratamento, é aquele que decide. Aquele que decide por você é o seu cliente. O cliente está aqui no topo da tríade da odontologia. Quem está no topo da tríade musical é a nota chamada dominante. Olha só que interessante isso. Na base, como eu falei, a gestão é a nota fundamental. O profissional é a nota mediante, que dá o colorido, que dá o humor ao atendimento. E o cliente é a dominante. É a nota dominante na tríade musical. Ou seja, o cliente é o dominante. Eu acho que não preciso nem dizer mais nada. É ele quem domina todo o seu atendimento. Sem ele, você não existe. Sem ele, não tem negócio, não tem consultório. Sem ele, não tem dentista. Sem ele, não tem técnica. Não tem funcionária contratada, não tem nada, não tem faturamento. Sem ele, você não é referência. Porque você só vai ser referência se você for visto por ele como uma referência. Então, o cliente está lá no topo, ele está lá em cima. Ele domina. A nota dominante na tríade musical, qual é o papel dela ali? É ela que direciona a música. É ela que dá a direção para a próxima tríade que vem aqui. E aí a dominante dessa próxima tríade é que dá a direção da sonoridade para a próxima tríade que vai vir na música. E o que acontece com a nota dominante? Às vezes ela muda na música. Olha como é perfeita essa analogia. A nota dominante na música, ela está sempre mudando. Muitas vezes ela se altera de uma forma que é estranha nos ouvidos da gente. E aí depois volta ao normal. É aquela música que de repente, nossa, vira um suspense e depois volta. Foi a dominante que mudou tudo ali, que deu uma alteração e voltou. No seu consultório isso acontece sempre. O cliente muda. Agora a gente está vivendo um momento de mudança do cliente, não está? Nesse momento de pandemia, como é que está o comportamento dos clientes? O que é que eles estão dando valor hoje? A que eles estão dando valor hoje?
Biossegurança. Será que tem muita gente na recepção? Como é que está o atendimento? Será que é seguro no consultório? Questões que não existiam antes. E é importantíssimo o dentista estar atento a isso, a essas variações do cliente. Ações de marketing. O marketing só existe porque existe o cliente. Porque o marketing é o relacionamento, todo o relacionamento do seu negócio com o seu cliente. Então, quando a gente fala em captação de pacientes, e eu diria cliente é mais interessante, a gente está falando aqui em ter um negócio, certo? Quem está aqui comigo já entendeu que o seu consultório é um negócio. Tá certo? Imagino que sim. Aí precisa entender que é cliente, não é paciente, é o cliente. Você fideliza, é o cliente é que toma a decisão. O paciente é aquele que recebe o tratamento, mas o cliente é o que decide. Ele precisa estar no centro de todas as suas decisões. Ele é que vai direcionar o seu atendimento. É ele quem vai direcionar. Hoje em dia, por exemplo, vou dar um exemplo claro aqui, comunicação via WhatsApp. Você quer falar com o paciente de uma maneira mais efetiva? É via WhatsApp. Ficou fácil pra gente? Continua sendo complicado. Tem que ir lá colocar, cadastrar o número do paciente, para daí mandar uma mensagem. Não dá para fazer tudo através de lista de transmissão. Aliás, dá para usar pouco lista de transmissão. E eu considero isso pouco eficiente até. Então dá trabalho, dá mais trabalho, só que é mais efetivo. Por quê? Porque o cliente quer. Porque o cliente gosta mais. Então, quem entende isso, quem entende essas três formas, esses três pontos que precisam estar em harmonia no seu negócio, é que cresce. Aí sim, não é só aumentar o faturamento, não é só isso que vai resolver os seus problemas, não. Agora, a tríade da odontologia é uma construção. É um tijolinho em cima do outro. Não é da noite para o dia que você vai ter tudo isso, gestão financeira, gestão de pessoas, e entender do humor do consultório. Isso é uma construção. Em cada momento você vai construindo uma etapa a mais para você se tornar uma referência. Isso vai trazer cada vez um faturamento maior para o seu negócio. E sem você ser escravo do mocho. Eu não falei aqui de gestão de pessoas, de treinamento? Sem ser escravo do mocho. Aliás, isso é o que sustenta o meu crescimento nas minhas clínicas. É a tríade da odontologia. Entendendo ali, em cada ponto, o que é importante e de uma maneira simples, tá? Eu sou uma pessoa que busca a simplicidade. Eu tenho uma simplicidade para falar, o meu vocabulário é simples. Quem está aqui comigo sabe disso, né? Até me fala isso. E eu busco sempre simplificar as ações no consultório. Eu levo para os dentistas, tanto para os meus alunos, quanto para os dentistas que me seguem aqui, que estão aqui comigo, estão juntos de mim, a forma mais simples deles colocarem aquilo em prática. Porque eu sei como é complicado. Então não adianta ficar trazendo muitas... fazendo a coisa difícil. Não adianta ficar trazendo muitos detalhes. O que é o básico? O que é o mais importante? Por onde começar? E aqui eu quero dar uma dica prática. Por onde começar? Então vamos lá. Eu quero que você dê o primeiro passo na direção de uma mudança ou na direção daquilo que você quer. Se você já sabe o que você quer, eu quero que você dê esse primeiro passo nessa direção. E para isso, é preciso agir. É preciso se comprometer e agir. Então vamos lá. Eu vou colocar aqui um desafio para você.
Você fazer isso é um passo fundamental. Fundamental porque tem a ver com a gestão. E gestão, lembra, é a nota fundamental do crescimento do seu negócio. Então vamos lá. Para você sair da inércia, primeiro você vai dizer basta. Basta para a realidade que você tem hoje. Basta para essa situação. Basta. É preciso primeiro dizer basta. Chega, não quero mais isso. Eu vou ter as minhas contas separadas. Quem não tem contas separadas vai separar a conta amanhã. Isso é simples de se fazer. É preciso ter uma única, exclusiva para o seu negócio. Se você quiser ter uma conta conjunta lá com seu marido, com a sua esposa, ok, mas uma conta exclusiva profissional. Quem não tem, precisa ter. Esse é um passo importante, tá? Você dando esse passo, você vai dizer para si mesmo, basta. Eu quero mudança. E a gente vai junto nesse caminho, nessa jornada de se tornar referência. Isso é possível para qualquer cirurgião dentista. Se você não tem ainda os seus recebimentos organizados, se você não sabe quanto entrou de dinheiro no seu negócio esse mês, qual foi a sua receita até esse dia, até amanhã à noite você vai descobrir. Você vai pegar um papel, você vai olhar na sua agenda, você vai descobrir sozinho ou junto com a sua funcionária quem te pagou esse mês do dia 1º até o dia 15. Qual é o valor que você recebeu, qual foi a sua receita até hoje. Se você não tem essa organização ainda, pode ser numa planilha do Excel, pode ser num papel, pode ser num software de gestão, pode ser em qualquer lugar, contanto que você tenha um número. Por que que eu quero que você faça isso, que vocês façam isso? Porque eu quero que até o final desse mês você entenda exatamente qual foi o seu faturamento, qual foi exatamente a sua receita dentro desse mês no seu consultório. Para que você perceba que você é capaz de fazer isso. Para que você tome essa ação. Saia da inércia. Tudo na vida começa com o primeiro passo. E muitas vezes o dentista não dá porque acha que aquilo é muito difícil. E quando faz, vê que não é e vê que pode ser transformador. Poxa, a Carla me falou, realmente, olha, eu vi que o meu faturamento, a minha receita esse mês foi de R$5.000 bruto. Como assim? Muitas vezes o dentista nem sabe, tá? Tá tendo um faturamento baixo, mas nem sabe. Finge que não tá vendo. Tampa ali o sol com a peneira. Aí não dá para crescer. Aí não dá para querer ser referência. Então, é importante você tomar essa ação. Decida, dê um basta, faça isso amanhã. Então, tenha esse número esse mês, se proponha isso. Porque é a partir disso que você vai entender se você vai estar crescendo ou não. Ou se o seu faturamento, se a sua receita está caindo. Porque se estiver caindo, meu Deus, isso é um perigo. Perigo enorme. Quem não tem os seus números não sabe quanto faturava antes da pandemia e quanto está faturando agora. É um problema sério, então vamos começar agora. É daqui para frente. Tendo esse faturamento, essa receita até o dia de hoje, você pode começar a ter uma previsão de como vai acabar o seu mês. Pensar, puxa, ainda falta o dobro dos dias, metade do mês. Será que eu vou ter o dobro desse faturamento que entrou até hoje ou não? Vamos ver. E aí você vai acompanhando, aí você vai seguindo nessa jornada, acompanhando dia a dia. É preciso dar um primeiro passo.